Comigo aqui no estúdio está o José Luiz Coelho, ele é consultor sênior de agronegócio, produtor rural e vem falar sobre o cenário do agronegócio aqui no Brasil e principalmente as expectativas para a AgriShow que vai começar nesta segunda-feira e promete ser arrasadora, né? Quer dizer, arrasadora no bom sentido, né? Aquela feira que vai movimentar o país, que vai movimentar os negócios. E olha, se for por vontade, eu tenho certeza que o sucesso já está absolutamente garantido. Zé Luiz, um abraço, muito obrigado por estar aqui com a gente. Quais são as expectativas para essa AgriShow? Eu já fiz um comentário inicial, mas eu gostaria de ouvir de você. Bom, primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade da gente mais uma vez estar aqui falando para os amigos da Rede Tati a respeito da 28ª edição da AgriShow. Lá se vão 28 anos, né? Nós só não tivemos a AgriShow aí nesses períodos aí de pandemia. A feira começa no Dia do Trabalho, esse aqui é um dia melhor do que esse para começar, dia 1º de maio, próxima segunda-feira. E ela vai perdurar aí durante toda a semana, de 1º a dia 5 de maio. E durante esse período, a gente deve receber aqui uma média de público entre 40 a 45 mil pessoas dia. Então, fazendo uma conta rápida, aí nós estamos falando praticamente de 230, 240 mil pessoas visitando a feira. A feira vai reunir 800 expositores, né? Com foco principal voltado para máquinas agrícolas e também voltado para a mecanização de algumas atividades agropecuárias, como a própria pecuária de confinamento, a pecuária mais intensiva, integração lavoura, pecuária e floresta e muitas outras novidades aí que a gente vai ter. A primeira delas é que houve uma mudança no horário da AgriShow. Historicamente, a AgriShow iniciava às 8 horas da manhã, e agora vai se iniciar a partir das 9. O que motivou essa mudança é o fato de que, como a gente tem o público que vai para trabalhar e o público que vai para a feira, a ideia é que o público que vai trabalhar chegue antes, diminua a quantidade de veículos chegando na feira, e ao invés da pessoa ficar parado 2 horas esperando para entrar, ela vai ter uma entrada mais acelerada, porque quem vai trabalhar já vai estar lá dentro a hora que ela chegar. Essa foi uma novidade interessante. Bom, com relação às expectativas, a AgriShow, né, o cenário da AgriShow é sempre muito positivo, a começar pelo local, né? É realizado aqui na capital brasileira do agronegócio e principalmente numa época em que o produtor já teve a sua colheita da lavoura de verão, já vendeu os seus grãos ou vendeu uma boa parte dos grãos ou da própria cana, dos citros, vai começar uma boa safra de café e com isso ele vem aqui já prevendo os investimentos que ele vai fazer para o próximo ciclo, né? A agricultura, ele vive de ciclos, ele vive de safras, né? E uma coisa interessante é que a AgriShow é uma das poucas feiras do mundo, de grande, que ela consegue juntar uma mostra tecnológica com uma feira de negócios. Via de regra, nós temos grandes feiras no mundo, Estados Unidos, Europa, algumas regiões da Ásia, aqui no Cone Sul, na Argentina, Paraguai. Só que na maioria dessas feiras, elas são mostras tecnológicas. Então, as empresas usam aquilo como palco para os seus lançamentos. E a AgriShow, além de se prestar a isso, ela também é uma feira de negócios. Então, assim, em anos em que a gente teve o que a gente pode chamar assim de um ciclo normal, ou seja, tivemos bons preços das commodities, disponibilidade de crédito e sem nenhum problema de demanda, nós conseguimos, para muitas empresas, a AgriShow já chegou a representar 30%, 40%, 50% do faturamento do ano, para vocês terem uma ideia. Hoje, esse número ele se diluiu um pouco, porque existem muitas outras feiras no Brasil, né? A AgriShow continua sendo uma das grandes feiras nacionais,
Mas nós não podemos nos esquecer que hoje nós temos feiras regionais em todo o Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul do Brasil. Então isso, na verdade, dilui um pouco a concentração de negócios durante esse período. Mas mesmo assim, apesar de um cenário que inspira preocupações, né? E a gente não pode ficar só pintando o mundo de cor-de-rosa, porque nós estamos vivendo um momento muito preocupante para os produtores rurais. A gente vem de 2 anos aí bastante difíceis, principalmente devido à elevação dos custos de produção, Delgrande, porque com essa história toda que nós tivemos aí de pandemia, depois, logo na sequência, essa guerra aí entre Ucrânia e Rússia, que ninguém imaginava que demoraria mais do que algumas semanas ou meses, quer dizer, já está indo para o seu 2º ano. E isso tudo teve um impacto muito grande, porque são regiões do globo de onde são originárias boa parte dos fertilizantes. E com isso a gente teve impactos aqui em algumas culturas, o custo aumentou assim, diretamente na última linha, 25%, 30%. E nesse momento a gente vive um momento de desaceleração dos preços das commodities. Nós tivemos uma saca de soja beirando R$200, uma saca de 60 quilos, que hoje está num patamar aí praticamente de 130, 131, 130 reais. Ainda está acima do preço histórico, mas para quem vinha viajando aí pensando em 180, 200, de repente teve um soluço, né, que realmente preocupa bastante. Zé Luiz, me perdoe aqui a colocação, mas eu acho que a gente também tem que dar uma olhadinha no copo do outro lado, né? Eu acho que o copo meio vazio, meio cheio. Vamos tentar ver o lado meio cheio da história. É verdade, a guerra trouxe uma série de situações difíceis para o Brasil, sem dúvida, principalmente nos fertilizantes. Isso aí não há dúvida, porque a maioria do fertilizante usado no Brasil é da Rússia e as importações ficaram complicadas. Mas, do outro lado, nós também temos uma outra visão. Quer dizer, a Ucrânia e a Rússia eram grandes fornecedores de comida também no mundo. E em guerra, isso precisou ser socorrido por outros países. E o Brasil foi o cara que disse assim, eu estou aqui, olha eu aqui. E aí o comércio foi acelerado, particularmente para poder atender a Ásia e uma boa parte do Oriente Médio, que a gente sabe fora, a Europa, claro. Sem dúvida. Esse lado não é um lado que também gera um otimismo no produtor brasileiro? Repito, com todos os problemas oriundos dos fertilizantes russos, mas também de um lado que a gente vai suprir a comida que está faltando, que os ucranianos produziam, que os russos produziam? Então, Grande, é verdade, a desgraça no quintal do nosso vizinho, nós não podemos negar que às vezes nos beneficia, né? A gente não gostaria que fosse sempre assim, mas enfim, quando dá uma geada na Flórida, acaba com metade dos pomares deles, a nossa citricultura se beneficia e da mesma forma, por exemplo, a produção do milho, né? A Ucrânia é um grande produtor de milho e no meio da guerra, o cara entre fazer a guerra ou produzir milho, ele acaba indo para a guerra, infelizmente, né? Então, nesse aspecto, realmente houve um benefício aí para o Brasil. E mais do que isso, né? Houveram também, paralelamente a tudo isso, várias adversidades climáticas que foram tão negativas ou piores até do que as consequências da guerra. Então nós tivemos, por exemplo, agora, recente, aqui no Cone Sul, a nossa vizinha Argentina, ela deveria ter produzido esse ano 43 milhões de toneladas de soja. Vai produzir 21, 22 no máximo. Então ela está quebrando 50% da produção dela por conta da seca. Lá não teve guerra, não teve nada, tiveram outros problemas econômicos lá, mas o que causou realmente essa quebra foi o clima. A safra americana, mesma coisa, também teve esse gap. E o Brasil, hoje, ele é visto como uma grande reserva mundial de alimentos. Então, o Brasil, o agronegócio brasileiro, além de alimentar, Delgrande, os 215 milhões de brasileiros, a gente produz comida hoje para mais de 850 milhões de pessoas.
né? Então você imagina a responsabilidade que é o Brasil hoje. Ele é responsável por 1 bilhão de pessoas no mundo, né? O mundo recentemente completou aí 8 bilhões. Então vejam que o impacto que existe em tudo que acontece aqui, de bom ou de ruim, para a alimentação mundial é muito forte, né? É claro que o Brasil ele reúne muitas condições favoráveis. E a gente, inclusive, você estava falando da guerra, nós tivemos outros, entre aspas, benefícios por conta desse conflito, porque, por exemplo, todos os fertilizantes que a gente importava e continuamos importando da Rússia e daquela região, a Ucrânia também tem matérias-primas fertilizantes importantes, são fertilizantes químicos, minerais. E a partir do momento que eles subiram 20%, 30%, isso forçou também o produtor brasileiro a buscar alternativas. Então, hoje nós estamos aumentando significativamente, por exemplo, a utilização de fertilizantes orgânicos, né, ou biológicos. Eles, na verdade, não vão conseguir atender as grandes fazendas, os grandes produtores, mas as pequenas hortas, os pequenos pomares, quer dizer, as pessoas começam a buscar alternativas que do ponto de vista econômico são interessantes e do ponto de vista ambiental mais ainda, né? Porque a gente reduz a dependência, por exemplo, dos agroquímicos. E o Brasil está sendo de um pioneirismo, Del Grande, fantástico, porque não só nos fertilizantes, mas nos insumos de uma forma geral, manejo integrado de pragas, quer dizer, quando eu uso um inimigo natural de uma determinada praga para combatê-la, e não um inseticida, uma molécula química sintetizada em laboratório. Então, tudo isso faz parte aí de um crescimento e de uma consolidação do agronegócio brasileiro jamais visto. Então, lamentavelmente, né, apesar de tudo isso que o agronegócio está fazendo, de vez em quando a gente ainda toma pedrada de tudo quanto é lado, né? O Brasil ainda tem 66% das suas áreas de cobertura intocadas. A maioria dos países europeus não passa de 5%, Del Grande. Os caras desmataram 95%. E hoje vem aqui acusar o Brasil de estar fazendo desmatamento. Eu não quero dizer com isso que não exista desmatamento no Brasil. Existe. Só que existem 2 tipos de desmatamento. Existe um desmatamento legal e existe um desmatamento ilegal. Por exemplo, eu estou numa região, a minha família, a gente produz numa região de Goiás, é uma região do Cerrado brasileiro. Lá eu posso utilizar até 80% da minha área física, né? Nós tomamos uma decisão na nossa família. Hoje nós estamos explorando 60% da área. Eu tenho direito de desmatar mais 20% e posso ficar com um saldo de 20%. Então, de cada 100 hectares, por exemplo, 20 hectares a gente não pode mexer. Tem que ficar lá para o passarinho cantar, para as reservas, para os mananciais. Mas eu estou usando 60%. Entendeu? Como tem muita gente até que já está começando a fazer projetos aí, comprando áreas no Brasil para manter florestas em pé, para manter vegetação em pé, para buscar aí uma renda através de serviços ambientais e tudo mais. Que lugar do mundo faz isso? Foi proposto alguma coisa parecida com esse conceito para o Parlamento Europeu. A hora que se falou em 5%, os caras chiaram uma barbaridade. Porque tem lugares lá que se o cara tem 100 hectares, ele planta 100 hectares. Ele não vai deixar 5 hectares lá para o passarinho cantar, né? E se ele fizer isso, ele vai querer uma indenização por isso. Então isso é um aspecto, é um lado do agronegócio brasileiro que a maioria das vezes o pessoal não comenta. Não tem desmatamento no Brasil? Tem. Mas o problema nosso é o desmatamento ilegal. E esse desmatamento não é feito por agricultor. Ele é feito por bandidos, por marginais, por grileiros, por pessoas que não são produtores rurais. Porque o produtor, ele cuida da terra. Ninguém tem mais interesse de cuidar da sua própria terra do que o produtor rural. Até porque também existe hoje uma outra forma de ganhar dinheiro que pouca gente sabe, né? Que é o hidrogênio verde, né? Então, quer dizer, quanto mais preservada for a área, mais dinheiro você ganha. E não é o agronegócio que destrói isso, com certeza. Eu acho que você foi perfeito, viu, Zé Luiz, nessa análise, porque as pessoas
confundem muito isso. Sem dúvida. O malandro, o bandido, a obrigação é ele ir para a cadeia, porque não é esse o desmatamento que as pessoas querem. Dói ver que a Amazônia, de repente, está sendo vilipendiada por pessoas inescrupulosas. Aí não tem jeito, aí tem que prender, fazer o quê? Não tem como. Agora, culpar isso, pessoal do agro, vai devagar com a dor, que o santo é de barro, né? E a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente fala da Amazônia, porque muita gente pensa que a Amazônia é terra de ninguém. Só que na Amazônia, na região da Amazônia Legal, que pega 8 estados brasileiros, nós temos 29 milhões de pessoas vivendo lá. Exatamente. Não é uma terra que está lá a Deus dará, né? E nessas áreas, nessas regiões, existe praticamente hoje 84%, e isso não são números que a gente está tirando da cartola que nem muitos políticos fazem, né? São números que são constatados, inclusive, por monitoramento de satélite. Hoje, o IBAMA, o INCRA, os órgãos de controle ambiental, ele tem condição de chegar para você e falar: Delgrande, cadê aquela árvore que estava até ontem às 6 horas da tarde aqui no teu sítio, aqui em Ribeirão Preto? Você vai falar: não, eu não sei onde que ela foi para. Ah, não sabe? A foto do satélite está aqui, ó. Ontem, 18 horas, ela estava lá. Hoje ela não amanheceu lá. Cadê a árvore? Chega nesse ponto, cara. Né? Então não tem mais. Hoje nós temos ferramenta que a gente consegue rastrear o que aconteceu. Coisas que a tecnologia permite. E permite, inclusive, mostrar de onde vem tudo que nós estamos colhendo. Porque hoje existe uma ordem mundial falando aí de sustentabilidade, que a ideia é que, primeiro, os países que poluem vão ter que pagar para os que despoluem. Isso está tudo muito acertado, está muito bonitinho, todo mundo vai lá, faz a COP 25, a 26, a 28, a 54, todo mundo combina. Só que até hoje ainda isso não virou uma realidade, né? O hidrogênio verde, os CBIOS, né? Isso tudo veio com o Renovabil, principalmente a nossa região que tem muita usina. Os nossos canaviais hoje, eles sequestram mais carbono do que a maioria das florestas consolidadas. E é justo que quem é o dono dessa cana receba por isso. Se é o fornecedor, que seja o fornecedor. Se é a usina, que seja a usina. A legislação tem que incentivar isso, né? E ao mesmo tempo, nós temos que poluir menos. Nós temos que emitir menos CO2 na atmosfera. E aí vem a grande contribuição do setor canavieiro, do qual Ribeirão Preto é um dos grandes representantes, porque o nosso futuro ele vai passar pelo carro elétrico também, só que não é o carro elétrico europeu. Esse que vem junto com 700 quilos de baterias altamente poluidoras, tanto para produzir como para descartar. Nós vamos ter um veículo que nós vamos abastecer o tanque de combustível, Delgrande, metade com etanol e metade com água. E à medida que esse carro for se deslocando, por meio de uma eletrólise, que é a separação do hidrogênio e do oxigênio, o oxigênio vai sair na forma de vapor d'água. O nosso escapamento vai botar na atmosfera vapor d'água. E o hidrogênio ele vai alimentar uma célula, né, de combustível, e essa célula vai, entre aspas, energizar, vai tocar, como diz aí no jargão popular, os motores elétricos dos nossos carros. Então nós vamos ter um carro que vai ser elétrico, mas que não tem 700 kg de bateria e que o hidrogênio vem do etanol. Quer dizer, alguma coisa mais sustentável que isso, talvez daqui 50 anos vai nascer, mas por enquanto o Brasil vai continuar na vanguarda. Essa e tantas outras tecnologias, quem for a AgriShow vai ver, né? Por isso que a feira está aí, ó, prontinha para atrair tanta gente. Olha, 50 mil pessoas por dia e 45 mil. Vai ser uma loucura, mas é isso aí, mostra a pujança do setor, mostra a força do agro, né? E a força do Brasil. Que seja e que venha isso. Zé, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, um prazer enorme a gente estar conversando sobre isso e você virá mais vezes para a gente conversar
sobre esse assunto, que é um assunto importantíssimo que todo mundo precisa saber. E vamos ter mais grandes novidades lá, inclusive talvez uma das maiores novidades que vai estar sendo difundida aí durante a feira é o lançamento aí da nova Escola de Agronegócio aqui de Ribeirão Preto, numa parceria com a SEB, né? A Markstrat com a SEB, que vão reforçar ainda mais a pujança do agronegócio e da nossa região propriamente dita. E só vai ver quem for até lá. Mas vai ver, tá?